Bom dia, quarto ano! Como é que vocês estão? Pra gente ficar feliz, estica esses bracinhos aí, vai! Estica lá no alto, vai para um lado, vai para o outro, para espantar essa preguiça. Vai, aquece essas mãozinhas, que eu espero que estejam bem limpinhas, porque a nossa aula já vai começar. E hoje eu quero mandar um grande beijo para os profissionais e alunos da Escola Domingos Pimentel de Ulloa e, claro, para você que está aí comigo. Vamos começar? O nosso assunto de hoje é Nossas Raízes, a influência multicultural na formação do povo mineiro. Mas que palavrinha interessante essa, não é mesmo? Multicultural? Você já tinha ouvido ela? Você sabe o que ela significa? Vamos perguntar para o dicionário? Multicultural, que provém de diversas culturas. Um sinônimo para multicultural é pluricultural. Essa palavrinha é uma palavrinha classificada como adjetivo. O adjetivo a gente usa para dar característica aos substantivos. Viram só que legal? E essa palavrinha diz muito sobre a nossa aula de hoje. Multicultural, porque o povo brasileiro é formado por diversas culturas, não é mesmo? Mas me diz uma coisa, você sabe quais povos contribuíram para a formação do território mineiro? Bom, para a gente descobrir, nós precisamos ir um pouco mais atrás no tempo, quando o Brasil foi colonizado. Vamos fazer essa leitura juntos? Aproveite para treinar a sua leitura em casa, hein? Em 1500, quando os portugueses chegaram ao território que hoje forma o Brasil, encontraram diversos povos indígenas. Esses povos viviam em nações organizadas, cada uma com seus hábitos e sua língua. Historiadores afirmam que entre 3 milhões e 5 milhões de indígenas viviam aqui na época da chegada dos portugueses. Hoje, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, há pouco mais de 896 mil indígenas no país. Bom, então, como nós vimos, os povos indígenas foram os primeiros a ocupar o nosso território. Mas ao contrário dos demais grupos étnicos, que só aumentaram, a população indígena diminuiu muito, como a gente viu no texto, de 1500 até os dias atuais. Agora eu pensei aqui, será que você aí na sua casa sabe o que quer dizer grupo étnico? Vamos recorrer ao dicionário mais uma vez. Étnico, relativo à etnia, influências étnicas. Pode se referir a uma certa população, ao povo. Característico de um povo, especialmente falando de grupo social ou uma cultura própria específica. Muito interessante, não é mesmo? Então, tem alguns grupos que classificam-se por etnias por terem características e afinidades. Agora, eu quero que vocês observem comigo esse mapa. No mapa que nós estamos vendo, ele mostra os agrupamentos indígenas lá na época de 1500, quando os portugueses chegaram aqui. Eu quero que você olhe e encontre para mim o estado de Minas Gerais. Muito bem. Agora me diga, no estado de Minas Gerais, quais troncos ou principais famílias linguísticas predominavam nessa região? Isso mesmo, acertou quem disse? Os Tupi e os G. E além deles, tinham os Aruaque, Caribe, Cariri, os Pano, Tucano, Charrua e outros grupos isolados, outras famílias. Agora é importante a gente lembrar que dentro desses troncos, essas famílias, haviam várias tribos. Uma delas, a tribo dos Caiapós, que nós já estudamos aqui na nossa aula e já vimos que moravam aqui na nossa região. Vejam agora as terras indígenas que estão regularizadas nos tempos atuais.
Essas manchinhas vermelhas que vocês estão vendo pelo mapa do Brasil representam as terras indígenas que estão regularizadas. Diminuiu muito, não é verdade? Eles perderam muito do seu território. Agora, olha para mim e me diga, qual é a região do país que tem a maior quantidade de terras indígenas regularizadas? Muito bem, é a região norte. Parabéns para quem encontrou. Mas será que a população indígena diminuiu tanto por quê? Bom, muitas foram as causas para a diminuição da população indígena. A contaminação por doenças trazidas pelos colonizadores europeus, como por exemplo a gripe, o sarampo, a coqueluche, a varíola e a tuberculose. Também teve a escravização pelos portugueses, um período muito triste. E a guerra pelo domínio de terras. Os indígenas que conseguiram sobreviver àquele período difícil tiveram que fugir para o interior do país para fugir dos portugueses. Muito triste, não é mesmo? Vocês se lembram que na nossa aula anterior a gente falou sobre os micro-organismos, os vírus? Então, os indígenas nunca haviam tido contato com esses vírus, então eles não tinham desenvolvido os anticorpos. Quando a doença atacava, ela atacava muito forte, acabava se tornando uma epidemia, que passava rápido de uma pessoa para outra, atingiu populações inteiras que acabaram perdendo as suas vidas. Atualmente a gente está vivenciando um período parecido, não é, com a Covid-19? Mas hoje, com a tecnologia e conhecimento, é possível evitar que um número grande de mortes aconteça. E aproveitando o momento, você já deve ter ouvido em algum jornal uma informação falando sobre a palavrinha pandemia, que é bem parecida com a palavrinha epidemia. Mas será que elas são a mesma coisa? Vamos ver? Então, nessa classificação, nós temos surtos, epidemias, endemias e pandemias. Qual é a diferença delas? No surto, o aumento do número de casos é repentino dentro de um limite restrito, uma doença específica. Na epidemia, há um aumento muito grande no número de casos de uma determinada doença, muito acima do esperado e não delimitada a uma região. Já na endemia, ocorre um certo número de casos da doença, mas é controlado em algumas regiões. E a pandemia compreende um número de casos de doença muito acima do esperado e afeta vários países e continentes. Vocês viram só a diferença? Como hoje nós viajamos com muita facilidade de um lugar para o outro, se nós não tomarmos cuidado, os vírus acompanham a gente para onde a gente for. É isso que a gente está vendo acontecer hoje. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, atentar para as medidas de proteção e levar a sério as recomendações das autoridades de saúde. Mas vamos voltar para a nossa viagem no tempo? Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra não só me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar.
Da grande dá um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. Assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome e a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiú, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiú, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num posto muito seguro, céu azul, paz e aguro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei, estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiú, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiú, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande dá um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. Assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome e a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiú, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiú, Tupinambá. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiú, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiú, Tupinambá. Vocês prestaram bastante atenção na letra dessa música? Nessa música, o compositor relata a chegada dos portugueses a partir da visão de um indígena. E que música animada, hein? Duvido que vocês se seguraram no sofá. Bom, no século XV, os transportes marítimos eram precários, a se comparar com os dias atuais, e navegar por longas distâncias exigia muita coragem. Muitas das embarcações naufragavam e os tripulantes acabavam morrendo no mar. E o tanto de lenda de monstros que existiam no mar, naquela época era muito comum, isso apavorava eles. Os equipamentos de navegação também não eram muito precisos. Que tal a gente conhecer um pouco mais sobre esses instrumentos? Aqui nós podemos ver a bússola, o sextante, o quadrante, a balestilha e o astrolábio. Você já conhecia algum desses instrumentos? Eu só conhecia a bússola. Os antigos navegadores se orientavam pelos astros, isso, as estrelas. E com a balestilha, eles mediam a altura em graus, da estrela até o horizonte do mar. Mas mesmo com todas as dificuldades, um viajante corajoso chamado Cristóvão Colombo comandou a caravela Santa Maria e chegou ao que hoje conhecemos como América. E em 22 de abril de 1500, a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral atraca em terras brasileiras. Observem comigo essa tela belíssima pintada por Oscar Pereira da Silva em 1922. Olhem que pintura linda! Observem os detalhes. Vocês conseguem ver os povos indígenas, os povos portugueses? O que será que eles estavam sentindo nesse momento? Como você se sentiria? Você sentiria medo? Curiosidade? Você sentiria vontade de fugir? Pois é, deve ter sido um momento bem difícil. Eu quero mostrar para vocês mais ou menos a região onde eles atracaram aqui no nosso país. Foi aqui, ó, no sul do estado da Bahia, mais ou menos nessa região.
E na caravela, junto com Pedro Álvares de Cabral, também veio o escrivão Pero Vaz de Caminha, que logo que ele chegou, ele escreveu uma carta para poder dar notícias do que eles viam pela primeira vez. E eu vou ler para vocês, então, um trechinho da carta escrita pelo Pero Vaz de Caminha. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na linguagem da época, na linguagem que ele usou, nas palavras, muitas que a gente já não usa mais. Vamos lá? Um deles, dos indígenas, trazia um arco e 6 ou 7 setas. E na praia andavam muitos com seus arcos e setas, mas não os aproveitou. Logo, já de noite, levou-os à embarcação capitânia, onde foram recebidos com muito prazer e festa. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos, bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro. E trazem-no ali encaixado, de sorte que não os magoa. Nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer, nem no beber. Pela carta a gente consegue imaginar um pouco o que o Pero Vaz de Caminha viu, como ele achou interessante aquela situação. Eu quero rever com vocês só um pequeno trechinho para vocês observarem as expressões que ele usou. E trazem-no ali encaixado de sorte que não os magoa. Ele se referia a um objeto que ficava, um osso de verdade que ficava no lábio inferior dos indígenas que ele viu. Que não os magoa quer dizer que parecia que não machucava, parecia que não incomodava. Olha que diferente! Hoje a gente usa essa expressão magoa mais relativa a sentimentos, né? Naquela época, as cartas eram levadas por mensageiros de confiança. As cartas são um meio de comunicação muito antigo, mas a gente usa até hoje, um pouco menos, é claro. Hoje a gente tem os correios, não é verdade? Que leva e traz cartas, encomendas, mercadorias e muitas outras coisas. Mas e você? Já enviou alguma carta? Você sabe como se faz isso? Bom, eu fiz uma carta para minha prima e aí eu quero mostrar para vocês. Quem sabe vocês podem aproveitar para escrever uma carta nesse momento de distanciamento social. Vou explicar parte a parte. Acompanhe comigo aí na tela. A primeira coisa que a gente tem que colocar na carta é o local e a data em que eu estou escrevendo essa carta. Logo em seguida, nós colocamos a saudação, um cumprimento para a pessoa. Depois, vem o corpo da carta e aí eu quero que a gente analise parte a parte. Observem que na primeira parte eu pergunto para minha prima como estão as coisas lá na cidade dela, desejo que ela esteja bem e digo como eu estou aqui na minha cidade, que está tudo bem. No segundo parágrafo eu vou mudar de assunto, então é um parágrafo novo. Na segunda parte eu converso um pouco com ela sobre a epidemia e coloco mensagens de esperança, que novos dias virão. Na terceira parte, mudo de assunto novamente, um novo parágrafo. Eu conto que estou com muita saudade do filho dela, o Heitor, meu sobrinho, que eu vi os vídeos das tarefas dele, escolares, e que estou achando uma gracinha. Na última parte, eu estou concluindo a minha carta, então eu vou concluir me despedindo. Desejo que ela se cuide, que eu vou me cuidar e que eu espero vê-los em breve. Depois do parágrafo de conclusão, eu coloco uma despedida. Mando um abraço e no final a assinatura. E olha só, eu fiz um envelope de modelo para vocês entenderem como a gente faz o preenchimento. Bom, na parte da frente nós colocamos o remetente. Remetente é aquele que escreve a carta, é quem vai mandar. Então, tem que pôr o nome completo, o endereço também tem que estar completo,
com o nome da rua, número, bairro, se tiver algum complemento. O CEP é o Código de Endereçamento Postal. Todo endereço tem um CEP próprio. Se você não sabe o CEP da sua rua, é possível pesquisar no guia ou até mesmo no site do correio na internet. Tem que pôr também o nome da cidade e o estado. Nas costas do envelope, a mesma coisa, só que nas costas vai estar o destinatário, que é quem vai receber a sua carta. Todos os dados também precisam estar preenchidos corretamente. O nome, o endereço, o código postal e a cidade e o estado. Preenchendo tudo corretamente, a sua carta vai chegar corretamente. Viram só que legal? Então aproveita para escrever uma carta para quem você gosta, para contar como é que está sendo esse período. Mas não precisa enviar essa carta agora, tá? Fica tranquilo, deixa a carta guardada e quando as coisas se acalmarem um pouco, você pede um adulto para postar a sua carta, respeitando todas as medidas de segurança e prevenção. Combinados? Vamos lá então fazer um pequeno cálculo? Bom, se os portugueses chegaram aqui nas nossas terras no ano de 1500, você sabe me dizer quantos anos faz que isso aconteceu? Vamos fazer um pequeno cálculo. Em que ano nós estamos mesmo? 2020. Muito bem, estamos no ano de 2020. Para descobrir quanto tempo faz que isso aconteceu, eu vou usar a operação de adição, subtração, multiplicação. O que vocês acham? Muito bem, eu vou usar a operação de subtração. 2020 menos 1500. E o resultado final será a nossa resposta. Vamos lá? 0 menos 0, 0. 2 menos 0, 2. 0, eu posso tirar 5? Não. Então, a unidade de milhar vai me emprestar uma unidade de milhar. Ela tinha 2, vai ficar com 1. Uma unidade de milhar, quando cai dentro da centena, vai valer 10 centenas. Então, aqui agora eu tenho 10 centenas. 10 menos 5, 5. E 1 menos 1, 0. Então, quantos anos faz que isso aconteceu? 520 anos. Vamos para um cálculo mental agora? Bom, se eu sei que cada século corresponde a um conjunto de 100 anos, quantos séculos faz que isso aconteceu? Vamos lá? 100, 200, 300, 400, 500. Então, quantos séculos são? 5 séculos. Muito bem. E depois dos portugueses chegarem, como a gente viu, entre 1550 e 1850 chegaram ao Brasil mais de 4 milhões de africanos. Eles não vieram por vontade própria. Nós chamamos esse fenômeno de diáspora africana. Observem a imagem. Aqui nessa representação, eles estão trabalhando em uma fazenda de café. Trabalho, na época, trabalho escravo. Os africanos foram trazidos à força, vendidos, separados de suas famílias e de suas comunidades, trazidos para trabalhar em fazendas. É realmente um período muito triste na nossa história. Precisamos estudar muito esse período para compreender e conseguir acabar com o racismo que infelizmente insiste em existir até os dias atuais. Ainda nos séculos 16 e 17, franceses, holandeses travaram luta com os portugueses para tentar se estabelecer aqui no Brasil. Não foi fácil, mas foi só no século 19 que realmente o fluxo de imigrantes cresceu, porque naquela época foi proibido o tráfico de escravos, lá no ano de 1850. E o governo brasileiro, para tentar trazer gente para trabalhar na terra, promoveu uma baita de uma campanha pelos países estrangeiros. Dá uma olhada aqui comigo nesse mapa. Observem no mapa, ele mostra as imigrações para o Brasil no ano de 1820 a 1975. Veio gente da Alemanha,
da Espanha, mais pessoas de Portugal, da Itália, do Japão, todos vieram para cá. Com isso, mais de 3 milhões de pessoas de origens diversas vieram trabalhar na nossa terra. Com isso, mais de 3 milhões de pessoas de origens diversas vieram trabalhar aqui na nossa região. Eles chegaram ao país buscando uma vida melhor, mas o que encontraram não foi bem isso, foi uma vida bem difícil. Jornada de trabalho exaustiva, contrato de trabalho que não era cumprido, mas eles foram fortes e se estabeleceram contribuindo para a formação do nosso povo brasileiro. Com o passar dos anos, o avanço nos meios de transportes, muitos outros estrangeiros vieram se estabelecer por aqui. Mas e aqui em Minas Gerais? Como é que isso foi? O estado de Minas Gerais nasceu graças à sua atividade mineradora. Os primeiros habitantes da região foram pessoas que vieram em busca do ouro, junto com as grandes expedições chamadas bandeiras, realizadas para esse fim. O trabalho escravo também foi muito utilizado na atividade mineradora. No final do século XVII e princípio do século XVIII, começaram a surgir alguns povoados na região das Serras Mineiras. Assim como aconteceu no restante do país, no século XIX, Minas Gerais recebeu imigrantes de várias nacionalidades, italianos, espanhóis, libaneses e alemães. Vocês viram? Minas Gerais, com suas riquezas, atraiu uma mistura de vários grupos étnicos. E que mistura bonita, não é mesmo? Viram só que legal? Vocês conseguiram se identificar nessa imagem? Eu consegui. E agora, que tal a gente realizar uma pesquisa? Você conhece as suas origens? Você sabe de onde vêm os seus ancestrais? Que tal realizar uma pesquisa da sua árvore genealógica para a gente descobrir isso? Dá uma olhada no esquema. Você vai fazer uma árvore genealógica parecida com essa que eu estou te mostrando. Depois, produz um pequeno textinho com informações importantes que você descobriu, relevantes, interessantes. E não se esqueça, é importante ler e reler o texto que a gente produz, porque assim a gente consegue identificar os erros e você pode pedir a ajuda de um adulto também para fazer essa correção, combinado? Vocês viram, pessoal, quanto que a gente aprendeu sobre a formação do povo brasileiro e do povo mineiro? E na próxima aula, não percam, porque a gente vai falar sobre os aspectos culturais da formação desse povo tão lindo, tão diverso e tão maravilhoso. E aguardo vocês na próxima aula. Tchau!